Vamos abrir nossas Bíblias. Você pode ir para o livro de Gálatas. Boa noite novamente para você. Chegou um pouco mais tarde. Sempre bom ter você conosco. E hoje nós vamos continuar estudando o livro de Gálatas, essa carta de Paulo escrita para a região da Galácia. E como temos visto, é uma carta que nos ajuda a perceber exatamente sobre a maneira que o Senhor Deus escolheu para justificar todas as pessoas de todo o mundo e de todas as épocas. Podemos ter um tema para hoje à noite. Nós estamos estudando Gálatas capítulo 3 e chegamos agora já no versículo 15. Eu não sei se você lembra, mas a última vez nós estudamos a partir do versículo 10 e fomos até o versículo 14. Então hoje, a partir do capítulo 15, melhor, a partir do versículo 15, nós vamos estudar sobre como a lei de Moisés, ela aponta para o pecado, ela aponta para a perdição, mas as promessas de Deus, elas nos direcionam, elas nos levam ao Salvador, elas nos levam à salvação. Então, Gálatas capítulo 3, versículo 15, ele diz o seguinte: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Versículo 19. Qual pois a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Somente até aqui. Oremos. Meu Deus, amado Pai, agradecendo a Ti pela Tua palavra e por como podemos aprender sempre mais dela. Damos graças, Senhor, porque as Tuas promessas, elas são eternas. O Senhor não muda a Sua palavra, o Senhor não mente. O Senhor, quando fala, o Senhor cumpre, ó Deus. Louvamos a Ti que podemos ter essa grande confiança, essa grande convicção de que em Teu caráter, em Tua imutabilidade, o Senhor sempre irá cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Obrigado pela grande promessa de salvação existente na pessoa de Jesus Cristo. Que possamos hoje à noite entender um pouco mais dos Teus planos e das Tuas vontades para nossas vidas também, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, não sei se você lembra, mas quando nós começamos estudando esse capítulo 3 de Gálatas, nós vimos que o primeiro aspecto que Paulo vem tratar aqui em Gálatas capítulo 3 é sobre como nós não devemos ser iludidos, não devemos ser confundidos, ou ele usa até uma palavra que seria a ideia de enfeitiçados, No versículo 1 de
Gálatas 3, você vai ver dizendo o seguinte: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou essa ideia? Quem está vos enfeitiçando, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto e crucificado? Então Paulo começa com essa ideia neste capítulo, né? Nós não devemos ser iludidos. Iludidos no que se refere a quê? No que se refere à salvação, né? À justificação. E aí ele traz, a partir do versículo 5, o exemplo de um homem chamado Abraão, o pai da fé, né? E ele mostra que verdadeiramente serão abençoados aqueles que acreditam no Evangelho pela fé, assim como o crente Abraão. Dando sequência, quando nós estávamos estudando na última mensagem, no mês passado, a partir do versículo 10 nós percebemos, né, que a Escritura ela vai mostrar que a saída para essa maldição que a lei de Moisés trazia, ou traz, é a esperança em Jesus Cristo. A saída para a maldição da lei seria a esperança, era a esperança em Jesus. E por que Paulo está falando aqui aos Gálatas sobre lei, sobre Moisés, sobre Abraão e sobre salvação? Era por conta da grande heresia que estava crescendo e estava existindo na região da Galácia. Não sei se você lembra, mas existia um grupo chamado judaizantes. Quem eram os judaizantes? Era um grupo de judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Todavia, eles não haviam abandonado as práticas judaicas. Eles estavam fazendo uma mistura de cristianismo e judaísmo, e ensinando isso aos crentes, dizendo que salvação não era somente através da pessoa de Jesus, mas sim também seguindo as obras da lei. Então é por isso que Paulo está falando sobre a lei, por isso que ele está trazendo o exemplo de Abraão, mostrando que, não, antes de tudo, Deus prometeu salvação a um homem chamado Abraão, e essa salvação sempre foi e sempre será através da fé. Então, quando nós chegamos aqui em Gálatas 3:15 em diante, nós vemos esse tema, né? Que a lei de Moisés, ela vai apontar para o pecado, mas as promessas de Deus, elas direcionam, elas apontam para o Salvador. Elas apontam para Jesus Cristo. E Paulo começa trazendo um exemplo aqui no versículo 15, né? Ele traz uma ilustração. Ele diz assim: irmãos, eu falo como homem. Ainda que uma aliança, né, ela seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ele começa trazendo esse exemplo de que alianças, quando são feitas, elas não são anuladas, elas não são quebradas. Por que Paulo está dizendo isso? Porque se eu mudo, acrescento alguma coisa em uma aliança, ela não é mais a mesma aliança. Se ela é alterada, significa que ela não é mais o que era antes. Não é verdade? Então ele está dizendo, uma aliança verdadeira, uma aliança feita, ela não vai ser anulada, mesmo que ela seja uma aliança humana. Então ele diz, consequentemente, quando nós olhamos e comparamos o que a lei de Moisés diz e as promessas de Deus dizem, a lei de Moisés não irá alterar e nem irá anular as promessas de Deus. Então, preste atenção no que está sendo ensinado na igreja, está sendo ensinado desta nova doutrina dos judaizantes. A lei de Moisés, todo esse rito judaico que os judeus estão ensinando a vocês, eles não salvam, porque as promessas de Deus não podem ser alteradas por esse sistema de adoração ao Senhor, né? E ele vai trazer esse exemplo mostrando que as promessas de Deus elas são eternas, né? E a lei de Moisés ela é, em certo aspecto, temporal. Então, quando nós olhamos nesse versículo 15, nós percebemos que essa aliança ela não pode ser quebrada, porque ele diz, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Alguns
estudiosos eles vão dizer que o exemplo que Paulo está trazendo aqui é o exemplo de um testamento. Por exemplo, alguém, quando está em sua vida, ele escreve um testamento dizendo o que gostaria que acontecesse após a sua morte. Não é verdade? E aquele testamento ele pode ser alterado? Não. A pessoa expressou a sua vontade ali naquele testamento e muitas vezes os herdeiros, depois da morte da pessoa, ainda vão tentar algumas maneiras de alterar aquele documento. Mas, se o testamento foi bem feito, ele não pode ser alterado. Né? Ele não vai acontecer aquela anulação. Então é isso que Paulo está dizendo. Uma aliança, quando ela é feita, mesmo que ela seja humana, ela não é revogada, ela não é anulada. E continuando no versículo 16, nós vemos que ele diz: ora, as promessas, elas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, ele está dizendo que essa promessa que Deus deu, ela era específica para duas pessoas, Abraão e o seu descendente, né? Aquele que viria depois dele. E quem era esse descendente? Ele era Jesus, ele era Cristo. Onde é que está essa promessa que Paulo está falando? Talvez vocês não se recordem, mas vamos lá em Gênesis, capítulo 12, e vamos ver a aliança feita entre Deus e Abraão, chamada aliança abraâmica. Gênesis 12. Deus faz uma promessa para este homem chamado Abraão. Ele diz assim, né? Aqui Abraão ainda não havia tido o seu nome mudado, e ele ainda se chamava de Abrão, né? Gênesis 12, versículo 1, ele diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou isso para Abraão, e o que ele fez? Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Então, Deus faz essa promessa para Abraão, uma promessa que envolve bênçãos terrenas, descendência, terras, mas também bênçãos espirituais. Quando você chega em Gênesis capítulo 15, você vai ver essa aliança sendo novamente ratificada por Deus. Gênesis 15, versículos 4 a 6, Abraão está conversando com Deus, né, e dizendo: eu continuo sem filhos, o Senhor me prometeu um descendente, mas eu não tenho filhos. No versículo 4, Deus diz o seguinte: a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. E o que Abraão fez? Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para justiça. Então, como nós estudamos da última vez, nós vimos, né, que quando Abraão creu em Deus, ele recebeu justificação. Ou seja, ele confiou na palavra de Deus através da fé. Deus disse: olha para as estrelas, e é desta maneira que será a tua descendência. E o que Abraão fez? Ele confiou, ele creu, ele teve fé. Ele teve uma certeza, uma convicção de que Deus iria cumprir o que havia dito. Tanto o que ele havia dito em Gênesis 12, como o que ele estava repetindo agora aqui em Gênesis 15. E aí Deus diz: porque tu confiaste em mim, você é considerado justo, né? Isto lhe foi imputado
para a justiça. Então, quando nós voltamos em Gálatas capítulo 3, nós vemos que é sobre essa promessa que Paulo está falando. Está dizendo, olha, a salvação sempre foi através da fé e sempre será, porque foi desta maneira que o servo Abraão foi salvo. Ele confiou na palavra de Deus. E nós vimos isso, por exemplo, em Gálatas capítulo 3, versículo 7, quando ele diz, versículo 6, ele fala o seguinte, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Aí ele diz, sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Né? Os da fé é que são filhos de Abraão. E se você for um pouquinho mais para frente, versículos 28 e 29 do capítulo 3, você vai ver. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, depois que uma aliança ela é firmada, ela não pode ser desfeita. Depois que Deus dá essa promessa a Abraão, ele não pode desfazer a sua palavra, porque se assim ele fizesse, ele estaria indo contra o seu próprio caráter divino. Então, quando Deus firma essa aliança com Abraão, ele mostra que o seu descendente é Jesus. Então, todo aquele que coloca a sua fé em Jesus também tem acesso à mesma promessa que Deus deu a Abraão. Jesus é quem estende essa promessa promessa de salvação para todos nós. É por isso que salvação é somente através da fé em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Não pode ser nenhuma outra pessoa. Não pode ser nenhum outro ser espiritual. É somente Jesus. Não pode ser, inclusive, em mim, no que eu faço. Por quê? Porque o descendente é Jesus. O Messias é Jesus. Não é outra pessoa. Né? Versículo 17. Ele continua dizendo, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar. Essa palavra abrogar, né, temos aqui alguns doutores entre nós, alguns advogados, eles vão entender. Né, mas talvez você não entenda. Abrogar é a ideia de anular. Né? Ele diz, a lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Então ele está dizendo, olha, passaram-se 430 anos desde que Deus deu a promessa a Abraão. E como é que essas pessoas que viveram nesses 4 séculos foram salvas? Foi através da lei, como as pessoas estão ensinando a vocês? Foram através de obras? Podemos traduzir dessa forma? Está dizendo, não. Passaram-se 430 anos até que a lei chegasse. Deus continuou salvando durante todo aquele período através da fé, da mesma forma que ele salvou Abraão. Então, a promessa não pode ser desfeita pela lei. Não pode ser anulada. Se o Senhor disse que salvação ela vai ser através da fé somente, ela será. Porque isso reflete uma parte do caráter de Deus, a sua imutabilidade. Ele não muda. Malaquias 3, versículo 8, ele vai dizer que eu, o Senhor, não mudo. E esta é a razão de vós não serdes consumidos. Quando ele está falando com o povo de Israel. Então, o nosso Senhor, ele é imutável. O que ele fala, ele cumpre. A sua palavra não volta atrás. Deus justificou pela fé durante os 430 anos antes da lei chegar. É por isso que salvação é pela fé. E ela é uma promessa eterna. Para sempre. Então, eu faço essa pergunta, Você já creu em Jesus, na pessoa de Jesus Cristo somente, pela fé? Não Jesus mais alguma coisa. Esse era o problema que os gálatas estavam enfrentando.
tinha que crer em Jesus e fazer boas obras. Tinha que crer em Jesus, cumprir a lei de Moisés. Eu tinha que crer em Jesus e fazer outra coisa. E Paulo está combatendo isso. Ele está dizendo, salvação é somente através de Jesus. Nada mais eu posso acrescentar. Você já fez essa decisão? Desde a época de Abraão era assim. E ela não será alterada. Irá continuar assim. Somente através da fé em Jesus Cristo é que nós vamos ser salvos. Ele é o caminho para a salvação, né? Não foi através de obediência à lei de Moisés, não foi através de nenhuma outra lei ou outra regra que alguém possa colocar diante de você que a salvação será dada. Sempre será através de Jesus. Mas nós que já cremos em Cristo, né? Tomamos essa decisão. O que é que nós podemos pensar a partir desses primeiros versículos? Ele está falando que alianças não podem ser quebradas, né? Então, você tem cumprido as suas alianças? Essa foto você pode ver é do meu casamento, né? Se você não me reconheceu, estava um pouco melhor arrumado ali, mas é do meu casamento, né? E qual é essa parte aí? É a parte dos votos, né? Então, o que são os votos que você faz em um casamento? É uma aliança que você está fazendo com outra pessoa. Né? Muitas vezes você quer escrever os votos mais lindos do mundo, né? Que é um momento emotivo, um momento belíssimo. Mas você esquece que é uma aliança. Então, tudo que você fala, você está se comprometendo a cumprir. Né? Então, os jovens que ainda não casaram, pensem bem nos votos que vocês vão fazer, né? Vocês já podem ir escrevendo, eita, será que eu vou conseguir cumprir isso aqui? Né? Porque é uma aliança não só com o sua futura, o seu futuro cônjuge, mas com Deus. Então, você tem cumprido as suas alianças? Jesus, em Mateus 5:37, ele vai dizer, seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Né? Ele diz que vem de Satanás. Então, quando eu assumo um compromisso, quando eu digo que vou fazer alguma coisa e não faço, eu estou sendo usado por Satanás, de acordo com Jesus Cristo. Porque a minha palavra não está sendo cumprida. O que eu disse que ia fazer como cristão, eu não estou cumprindo. Então, se você tem um ministério na igreja, se você assumir um compromisso com a igreja, não deixa de fazer. Continua fazendo, continua trabalhando. Porque Deus se agrada disso. Né? Se você assumir um compromisso com o seu cônjuge, continua fazendo. Porque as alianças que vocês fizeram não podem ser quebradas. Você tem um compromisso com alguma outra pessoa no seu trabalho, com seus estudos, continua fazendo. Porque o Senhor Deus, ele se agrada de quem cumpre o que promete. Continuando, nós vamos ver agora a razão da lei em Gálatas 3, 18 a 20. No versículo 18, voltando ao nosso texto, nós vemos o seguinte. Depois de falar sobre que as alianças não podem ser anuladas e que a lei não pode desfazer a promessa de Deus dada acerca da salvação, o versículo 18 ele diz, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Ou seja, ele traz algumas razões para mostrar por que essas coisas não podem acontecer. Né? Ele diz, primeiro porque o que Deus prometeu a Abraão foi de forma gratuita. Ele diz que Deus concedeu esta promessa a Abraão gratuitamente. Deus disse que iria dar. Foi uma aliança chamada incondicional. Né? Não foi algo que Deus disse condicionalmente. Ele não disse, se você fizer isso, Abraão, eu vou te dar. Ele disse, vai ser assim. Né? Você confiou na minha palavra, vai ser desta maneira. Então foi uma aliança incondicional da parte de Deus, dada de forma gratuita. Ele disse que iria fazer, então ele vai fazer. Segundo,
Porque se essa herança que a lei, ou melhor, que Deus havia prometido a Abraão, viesse da lei, ela não seria de forma gratuita. Por que não seria de forma gratuita? Porque se eu cumpro algo, significa, se eu cumpro algo para ganhar alguma coisa, significa que agora eu mereço, não é verdade? Se eu trabalho durante os 30 dias do mês, eu mereço o salário no final do mês, não é verdade? Não é gratuito. Eu dei algo para que aquilo pudesse acontecer. Então, da mesma maneira, se através da obediência à lei de Moisés, ou se através de obediências a padrões morais, nós pudéssemos alcançar a salvação, significaria que não é gratuito. Significaria que nós mereceríamos. E é isso que Paulo está dizendo. São duas razões que não podem ser dessa forma, porque a herança não vem da lei e foi uma promessa dada gratuitamente. Salvação é um presente, né? E aí ele continua. Então, por que Deus deu essa lei? Né? Por que a lei de Moisés, então, foi dada? Versículo 19. Ele fala o seguinte: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, né? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então, essa palavra transgressão, talvez você entenda melhor ela através da palavra pecado. Então, a lei foi dada por este motivo, por esta razão de ser, por causa do pecado. Ela veio para mostrar o padrão de santidade de Deus. Ela não veio para trazer salvação, ela veio para mostrar a necessidade de salvação. Por conta do pecado, Deus apresentou o seu padrão santo e justo. Acho que podemos ir em Levítico. Essa frase é repetida em Levítico e também é repetida no Novo Testamento. Levítico capítulo 20. Ela também está presente em Levítico 11 e Levítico 19. Se você já leu um pouco da Bíblia, você sabe que a lei de Moisés, em sua grande parte, está presente no livro de Levítico. Então, Levítico capítulo 20, versículo 7, ele diz o seguinte: portanto, Levítico 27, 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede, o que é que diz aí na sua Bíblia? E sede santos, né? Pois o quê? Pois eu, o Senhor vosso Deus, pois eu sou o Senhor vosso Deus, né? Santificai-vos e sede santos, porque eu vos sou o Senhor vosso Deus. Versículo 7, ou melhor, 8. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então, Deus falando através de Moisés para o povo de Israel, aqui em Levítico, ele está dizendo, olha, todas essas leis, todos esses mandamentos que eu estou lhe deixando, é para a vossa santificação. Esta é a razão de ser da lei. Mostrar que o homem em si, ele tem pecado, né? O homem torna-se mais ciente dos seus pecados quando ele olha para a lei. Eu vou pedir para algum dos jovens colocar o computador ali na tomada, porque senão ele vai desligar e você não vai conseguir acompanhar o restante do slide. É só encaixar. Mas quando a gente olha para a lei de Moisés, nós vamos ver que em nossa própria capacidade, nós nunca poderíamos agradar a um Deus completamente santo. E é por isso que ele apresenta esta lei, né? Quando nós olhamos
para estes padrões de Deus, nós vamos ver a necessidade que existe de um Salvador. E é isto que Paulo está falando, eu só posso alcançá-lo através da pessoa de Jesus. Voltando lá em Gálatas capítulo 3, nós vamos estudar mais a fundo esses versículos na próxima mensagem, Deus permitindo, mas nós já podemos olhar um pouco agora e entender melhor este ponto. Gálatas 3, 23 e 24, ele diz o seguinte: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que esta fé, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Justificados por fé, não por obras. Então, essa ideia aio é algo que direciona. Então, ele está dizendo, a lei nos serviu de direção para conduzir a Cristo, a fim de que nós fôssemos justificados pela fé. A lei aponta para o pecado. E quando nós olhamos o pecado, nós lembramos das promessas de Deus que apontam para o Salvador. Continuando no versículo 19, nós vemos que essa lei, ela é temporal, ela foi somente durante um período na história. Porque ele diz, a lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Então ela é temporal, porque a palavra até significa que até aquele período, quando chegasse o descendente, ela era necessária. Depois, ela não seria mais necessária a fim de, digamos, legislar o homem. Porque agora o Messias já havia vindo e ele era aquele que iria cumprir toda a lei. Então a lei foi dada até que viesse o descendente que fez a promessa. Quando o descendente chegou, ele fez o quê? Ele nos resgatou da maldição da lei. Lembra? É isso que diz aqui no versículo 14 de Gálatas 3. Ele diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. No versículo 13 ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então, quando Paulo compara as promessas de Deus e a lei de Moisés, ele traz essas razões, demonstrando que era necessário que a lei viesse para nos mostrar o pecado existente em nosso coração. Quando nós olhássemos para o nosso coração, nós víssemos a necessidade de um Salvador, já que por nós mesmos não iríamos conseguir alcançar o padrão de um Deus santo e justo. No versículo 20, ele traz mais uma razão. Ele diz, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Ele está dizendo que o mediador aqui era Moisés, o mediador entre a lei e os homens. Mas que Deus, ele era somente um, ele não precisava de outra pessoa para fazer a promessa e cumpri-la. É essa a ideia que ele está querendo mostrar aqui. Então eu lhe pergunto, já que a lei ela é para nos lembrar do pecado que existe em nós como crentes, você tem vivido uma vida de santidade? Nós vimos que Levítico ele vai dizer que o povo deveria ser santo porque o seu Deus era santo. Nosso Deus é o mesmo Deus, ele é santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, vai dizer isso, Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então você tem vivido uma vida de santidade? Você tem buscado ao Senhor? Você se lembra, talvez, de onde Deus lhe tirou? Ou será que você tem algum pecado que está lutando para deixar, no intuito de buscar ser mais santo? A santidade, ela aponta para o nosso Senhor Jesus,
Quando alguém olha para um crente que vive em santidade, ele se pergunta, né? Por que aquela pessoa é daquele jeito? Por causa de Jesus, né? Por que aquela pessoa, ele não trai a esposa, ele ama a sua esposa? Por causa de Jesus. Por que aquele homem, ele trabalha no seu trabalho com fidelidade? É por causa de Jesus. Por que aquele jovem, ele está interessado nas coisas de Deus? No fim de semana, no lugar dele estar nas boates, ele está na igreja. É por causa de Jesus. Então, a santidade aponta para Cristo. É por isso que é necessário que nós vivamos em santidade. Deus nos chama para sermos santos e a lei de Moisés evidencia essa necessidade de salvação. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que providencia essa salvação e santificação. Finalmente, entrando no último ponto, nós vamos ver que a lei de Moisés ela não é contrária às promessas de Deus. É isso que Paulo diz aqui no versículo 21 e 22. Ele diz, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Então ele está dizendo, que a lei ela não é de modo nenhum contrária às promessas de Deus. Ele está querendo mostrar que apesar da lei não providenciar a salvação, não significa que isso, por conta disso, ela é contrário ao que Deus diz. Ele está mostrando que se a lei pudesse dar vida, ela também precisaria nos trazer justiça. Mas o objetivo da lei não é agir internamente no nosso coração. É nos mostrar a necessidade que temos de estar próximo do Salvador. Então, a própria lei ela vai se basear na justiça de Deus, porque ela demonstra o pecado existente em nós. Se você for para Efésios, capítulo 2, nós vamos ver isto, Efésios 2, versículos 8 e 9. Nós vemos que salvação sempre será pela graça, que ele diz o seguinte, Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, não sobre nada que eu possa fazer, para que ninguém se glorie, porque ela é gratuita, ela é de graça. No versículo 10 ele diz, pois nós somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que ela aponta para essa direção de nossa salvação em Jesus Cristo, gratuitamente. E não só isso, Cristo também nos santifica para que nós façamos agora as obras que Ele preparou para nós. Não que essas obras vão nos salvar, mas que assim nós possamos mostrar o processo de santificação que está acontecendo em nossas vidas. Paulo continua no versículo 22, dizendo o seguinte, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, sob o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Então ele está dizendo, olha, todas as coisas relativas ao homem, os pensamentos, as palavras, as ações, tudo foi colocado debaixo do pecado. A Escritura encerrou debaixo do pecado. Por quê? Porque é um problema que o homem precisa resolver com Deus. Hoje em dia, infelizmente, é algo que não se fala mais, As pessoas vão dizer que o homem não tem mais pecado, não se fala sobre isso. Mas as Escrituras deixam claro. O homem tem um problema a ser resolvido com Deus. E ele se chama pecado. Olha que Romanos capítulo 2 diz.
você está passeando bastante pela sua Bíblia hoje, você pode continuar deixando marcado em Gálatas, mas Romanos capítulo 8, desculpa, não 8, Romanos capítulo 2, versículo 15, ele diz o seguinte, Romanos 2,15, ele fala, estes aqui, ele está falando sobre gentios, não está falando sobre judeus, ele diz, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, e Deus nos deu alguns artifícios para nos lembrar de que realmente o pecado existe. Ele nos deu a consciência, né? Ele diz até que outras pessoas vão muitas vezes nos acusar para mostrar que existe um padrão a ser seguido. Diz que a lei está gravada no coração e que até a nossa consciência testemunha a favor de Deus nesses aspectos. Então é um problema que eu preciso resolver com o Senhor. Né? A lei me faz saber que eu tenho pecado. Romanos 3, você está aí em Romanos 2, Romanos 3, versículo 23, é um versículo bem famoso, né? Ele vai dizer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a beleza está no versículo 24, né? Ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então o problema tem solução. Não é algo que não pode ser resolvido. Ele tem uma solução e o próprio Deus já providenciou essa solução. Está em Jesus. Esses sociólogos, né? O nome deles é Christian Smith e Melinda Denton, eles são sociólogos da Universidade da Carolina do Norte. Eles fizeram uma pesquisa entre os jovens para entender qual era o tipo de religião predominante entre eles. Né? Então, eles fizeram essa pesquisa e eles descobriram o seguinte, que a maioria dos adolescentes eles têm aderido a um tipo de religião chamado deísmo terapêutico moralista. O que é que essas palavras querem dizer, né? Palavras difíceis. Deísmo é a ideia de que a pessoa crê, confia, acredita que existe um Deus. Todavia, é de forma terapêutica. Não é que esse Deus ele irá ter uma ação direta na vida da pessoa, mas sim que ela procura Deus por razões de terapia, para se sentir bem. Né? E moralista, porque ele diz que quando eu ajo de forma moral, eu me sinto bem, porque eu estou seguindo esse padrão de Deus. Então, quais são um resumo, digamos assim, que tem nesse livro, você pode ler, um livro muito bom chamado O Universo ao Lado, de James Sire. Qual é um resumo dessa visão de mundo? Né? Ele diz o seguinte, essa visão predominante entre os jovens, ele diz que o ponto dela é, há um Deus que criou e ordena o mundo e cuida da vida humana na Terra. Parece muito bom, né? A partir nesse ponto. Então ele diz, há um Deus que criou e ordena o mundo e cuida da vida humana na Terra. Todavia, no ponto 2 ele diz, Deus quer que as pessoas sejam boas, agradáveis e justas umas com as outras. É verdade? É verdade. Contudo, ele diz a razão, né? Como ensinam a Bíblia e a maioria das religiões. E você tem um problema. Porque muitas vezes o que a Bíblia ensina não é o que outras religiões ensinam. Então elas não podem estar juntas em uma mesma direção. Está entendendo? Então, qual a ideia a partir dessa visão de mundo? É que não importa a sua religião, contanto que você seja bom, agradável e justo uns com os outros. E como nós temos visto hoje à noite, o que Deus quer é que nós resolvamos o nosso problema chamado pecado.
e ele é resolvido através da pessoa de Jesus Cristo. Então, as minhas ações só vão ser boas, agradáveis e justas quando eu tiver resolvido esse meu problema com Jesus. Um outro ponto é que o objetivo central da vida é ser feliz e se sentir bem consigo mesmo. Que também é uma grande mentira. Nós cantamos um cântico hoje que diz: a Ele a glória. Né? Você lembra qual foi o versículo que nós lemos? Romanos 11:36. Ele diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, qual que é o objetivo da vida? O objetivo da vida é glorificar a Deus. Eu posso glorificar a Deus através da felicidade, eu posso glorificar a Deus através de sofrimento. Posso glorificar a Deus estando triste ou estando alegre. O objetivo da vida não é ser feliz. O objetivo da vida é glorificar a Deus, encontrando satisfação plena nele, independente das circunstâncias que estejam em minha vida. Ele continua dizendo que um outro ponto é que Deus não precisa estar particularmente envolvido na vida de alguém, exceto quando necessário para resolver algum problema. O que quer dizer isto? Né? Está dizendo que as pessoas com esse tipo de visão de mundo, elas só vão procurar Deus quando elas têm algum problema. Quando algo está ruim, quando algo está difícil, aí lembra, eita, Deus existe, então eu posso pedir alguma coisa a Ele. E a verdade é que Deus deseja estar intimamente envolvido conosco, porque Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós. Ele não está alheio ao que acontece em nossas vidas. Né? Ele quer estar intimamente envolvido comigo e com você. Finalmente ele diz, né? Versículo 5. As pessoas boas vão para o céu quando morrem. Esta é a visão de mundo predominante entre os jovens. O triste é que essa visão de mundo não surgiu apenas na cabeça dos jovens. É um reflexo do que os pais deles pensam, do que os adultos que os influenciam pensam. E a grande mentira, né, de que as pessoas boas vão para o céu quando morrem. Como vimos repetidas vezes, quem salva, a promessa que foi dada a Abraão é a salvação através da fé. E hoje sabemos que essa salvação é através de Jesus Cristo. Então, quem vai para o céu quando morre é quem crê em Jesus. Não é quem fez muitas coisas boas, é quem creu em Jesus. Infelizmente, esses pensamentos estão muito longe do que a Bíblia nos fala, principalmente porque, de acordo com essa visão de mundo, não há uma exigência de que nós sejamos santos, de que nós vivamos uma vida em santidade. E o que nós vemos e vimos hoje à noite é que as Escrituras elas deixam claro que existe um problema chamado pecado e que ele pode ser resolvido se a pessoa quiser, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, podemos terminar pensando, né? Quem é Deus para você? Pensando na sua visão de mundo, né, com os óculos que você olha ao mundo, quem é Deus para você? Será que você está um tipo de visão deística, moralística, terapêutica? Procura Deus só quando as coisas estão difíceis? Crer que a bondade é que vai lhe levar para o céu? Quem é Deus para você? Será que é o Deus da Bíblia mesmo? Deus da Bíblia, ele deixa claro quem ele é soberano sobre tudo, sobre todos. Ele quer estar intimamente ligado com você. Ele mostra que ele resolve não só os seus problemas nesta terra, mas os seus problemas eternos. E ele quer ter um relacionamento contigo. Finalmente terminamos com essa parte final, né, do versículo 22 de Gálatas. Ele diz, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa é concedida aos que creem. Oremos. Amado Senhor, damos graças ao Pai pela Tua palavra e por como ela nos ajuda a perceber que o Senhor anseia, Senhor, estar próximo de nós. Louvamos a Ti, Pai,
que apesar de as Escrituras apontarem que existe um problema chamado pecado, que a lei de Moisés apontava para esse problema chamado pecado, hoje nós temos as suas promessas através de Jesus Cristo. Essas promessas foram dadas ao teu servo Abraão. E o descendente dele, o Messias, Jesus, estende a todos nós. Muito obrigado, ó Pai, por essa grande promessa e grande alegria que podemos ter em Ti. Louvamos a Ti, Senhor, que o Senhor em seu caráter é um caráter que não muda. Podemos ter plena confiança de que assim como o Senhor falou, assim será, assim o Senhor irá cumprir. Louvamos a Ti não só pela promessa de salvação, louvamos pela santificação que o Senhor providencia em nossas vidas, ó Senhor. Eu sei que muitos de nós, eu sei que eu mesmo, posso pensar em como eu era antes de conhecer a Ti, ó Deus. E quando eu penso nos anos em que tenho estado mais próximo de Ti, a grande alegria enche meu coração, Senhor, porque posso ver como o Senhor tem trabalhado em minha vida. Eu tenho certeza que esse é o sentimento também no coração de muitos de nós aqui, ó Senhor. Eu Te rogo, ó Pai, que santidade seja algo realmente que todos em nossa igreja possam seguir. Que diariamente o Senhor possa encorajar, através do Teu Espírito Santo, a buscarmos viver uma vida em santidade. Que essa semana estejamos comprometidos a praticar a santidade, Senhor. Te rogo também, ó Deus, que nesta busca de viver em santidade, nós cumpramos as nossas alianças, cumpramos aquilo que o Senhor, aquilo que comprometemos diante de Ti, aquilo que nos comprometemos uns com os outros. Que nossa palavra seja sim, sim, também seja não, não. E que fazendo isso, com certeza estaremos agradando a Ti, Senhor. Obrigado novamente por como o Senhor nos encoraja através das Escrituras. Em nome de Jesus. Amém.